A quantidade de pessoas mortas na floresta de Darien teve um impacto muito forte. Eles estão se deparando com uma realidade completamente diferente de que lhes fizeram acreditar há alguns meses. As pessoas têm que dormir nas calçadas porque não há mais espaço. Os Estados Unidos, um país que acolheu milhares de imigrantes, em maio estava acolhendo cerca de 10 mil pessoas por dia. Sim, você ouviu direito, 10 mil pessoas por dia. Como isso afeta um país norte-americano? Quem chega a esse lugar também tem a oportunidade de viver o sonho americano. Como Nova York está lidando com essa situação? Neste vídeo analisamos a crise migratória no estado de Nova York. O prefeito de Nova York, Eric Adams, declarou estado de emergência quando os abrigos começarão a lotar à medida que um grande número de imigrantes, a maioria dos quais cruzou a fronteira a partir do Texas ou do Arizona, chegava de ônibus em Nova York. A cidade até mesmo montou uma tenda gigante na ilha de Randolph por quase um mês para expandir as opções de acomodação. A Big Apple está enfrentando uma crise migratória sem precedentes, de acordo com o comunicado da prefeitura. Se os solicitantes de asilo continuarem entrando no ritmo atual, a população total no sistema de acomodação será incrível no próximo ano, alertou. As autoridades locais disseram que esse é um número sem precedentes nos abrigos da cidade. Em Nova York, academias, abrigos e hotéis ficaram lotados de milhares de imigrantes, alguns a poucas quadras da sede das Nações Unidas. Para o prefeito da cidade, Eric Adams, a crise migratória é um problema global que requer uma busca séria por soluções comuns. De acordo com Adams, mais de 10 mil imigrantes chegam a cada mês à Big Apple, que criou abrigos adicionais para acomodar os recém-chegados. A maioria deles vem de outros estados, especialmente da fronteira do Texas, em ônibus e voos organizados pelo governador republicano Greg Abbott. A imigração é um dos temas mais polêmicos na política polarizada dos Estados Unidos, como forma de controlar o número de tentativas de cruzar ilegalmente a fronteira do México. Quais são as consequências do aumento do número de imigrantes nos Estados Unidos? Após a posse de Joe Biden, ele abriu a fronteira com certos requisitos, o que levou muitos grupos de imigrantes a decidir cruzar para os Estados Unidos. Grande parte deles chegou pelo Texas, onde muitos foram recebidos, depois levados de ônibus para os estados santuários. Antes de continuar, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Hostilidade e barreiras de todos os tipos são o que enfrentam alguns imigrantes, fora de certas cidades e condados dos Estados Unidos, conhecidos como uma nação de imigrantes e o lugar que mais os acolheu, com mais de 40 milhões de imigrantes em seu território. No entanto, ainda existem estados nos Estados Unidos que decidiram se orgulhar de uma política de portas abertas para que imigrantes latino-americanos e de todo o mundo continuem chegando aos Estados Unidos. Tanto é assim que, nos últimos anos, os Estados Unidos criaram as cidades santuárias, que são locais com políticas destinadas a limitar a cooperação ou participação do governo federal na aplicação das leis de imigração, protegendo assim os imigrantes indocumentados de uma possível detenção e deportação. Uma cidade santuária, às vezes até mesmo um estado, é uma jurisdição que declara publicamente sua intenção de não fazer cumprir as leis relativas à detenção e deportação de pessoas que entram ilegalmente no país, mas sim protegê-las e oferecer acesso a benefícios sociais e outros privilégios da cidadania americana. Isso significa que, por exemplo, se a polícia o detiver, suas informações não podem ser repassadas às autoridades de imigração. Portanto, você está protegido aqui. As autoridades estaduais não podem vir até aqui para deportá-lo, nem tirá-lo de sua casa para deportação. Com Trump supervisionando a fronteira, os riscos eram menores. As cidades santuárias podiam continuar ostentando suas virtudes e as consequências negativas, embora visíveis, eram politicamente suportáveis. No entanto, isso era antes. Hoje, com Biden na Casa Branca e seu secretário de Segurança Nacional, Alejandro Mayorkas, encarregado do controle de fronteira, tudo mudou. A consigna é que todos que queiram possam entrar, abrindo a fronteira para todos os imigrantes. Principalmente porque os estados conservadores na fronteira, cansados de terem que enfrentar sozinhos o problema criado por Washington, começarão a usar uma medida muito inteligente. Ônibus e veículos de transporte fretados levavam imigrantes ilegais para estados e cidades que o protegiam, especialmente para a capital federal, Washington. Como se dissessem, querem imigrantes ilegais? Pois aqui os tem. Disse que essa ação do governo do Texas de enviar os imigrantes em ônibus para estados santuários é uma medida estratégica em resposta à política de fronteiras abertas de Biden. E começou o lamento, naturalmente, por parte de Eric Adams, prefeito de Nova York, e um dos imigrantes mais entusiastas,
que classificou a iniciativa do governador do Texas, Greg Abbott, de cruel ao enviar imigrantes de Texas para o centro de Manhattan. Vários imigrantes ilegais chegaram a Big Apple, um aumento sem precedentes, segundo Adams, que pediu sem sucesso a intervenção do governo federal. A mesma situação ocorreu em Washington, D.C., onde a prefeita Muriel Bowser alertou sobre o grave influxo de imigrantes indocumentados e também invocou em vão o governo federal. Há alguns meses, o governador Abbott enviou mais imigrantes ilegais para Washington. Bowser suplicou à Guarda Nacional que interviesse para ajudar a evitar uma crise humanitária prolongada na capital de nossa nação, como resultado da chegada diária de imigrantes que precisam de assistência. Mais de 2 milhões de imigrantes foram detidos na fronteira entre os Estados Unidos e o México no ano passado, um número recorde que preocupou o governo de Joe Biden. Mais de 2 milhões de imigrantes foram detidos na fronteira entre os Estados Unidos e o México no ano passado, um número recorde que preocupou o governo de Joe Biden. De acordo com os dados da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, a maioria das pessoas que tenta cruzar a fronteira a pé são venezuelanos, nicaragüenses e cubanos. De acordo com um relatório publicado pelo New York Post, os americanos estão tomando a decisão de deixar a cidade em busca de outros destinos devido ao aumento da insegurança, falta de moradia e abuso de substâncias ilícitas. Os comentários do New York Post afirmam que muitas pessoas preferiram ir para o norte do Canadá em busca de melhores oportunidades em um lugar com menos violência, falta de moradia e abuso de substâncias ilícitas. Apesar das ações do prefeito Adams para tentar reduzir a insegurança, os crimes graves aumentaram 4,1% em relação ao ano anterior, com 10.067 denúncias de acordo com as estatísticas do Departamento de Polícia de Nova York. Nova York apresenta ao mundo uma situação de imigração sem precedentes. Nas últimas semanas, centenas de solicitantes de asilo, acampados em frente ao elegante Hotel Roosevelt, no centro de Manhattan, chamaram a atenção novamente para a crise migratória que a cidade enfrenta há mais de um ano. A situação se estende além de Massachusetts. Sob pressão legal, o gabinete do prefeito de Nova York encontrou abrigo para os recém-chegados que viviam nas ruas. Em média, 10 mil solicitantes de asilo chegam a Nova York a cada mês. Cerca de 90 mil imigrantes passaram pela cidade desde a primavera passada, dos quais 57.200 estão alojados e recebem acomodação, comida, educação e serviços médicos em um dos 190 abrigos de emergência. A cidade estima gastar cerca de 5 bilhões de dólares este ano para abrigar e alimentar os imigrantes. Se as pessoas continuarem chegando a Nova York no mesmo ritmo, o custo será de mais de 12 bilhões de dólares nos próximos 3 anos, de acordo com o prefeito Adams em uma coletiva de imprensa. A governadora Kathy Hochul disse que pedirá à legislatura estadual $1 bilhão no próximo orçamento para ajudar a cidade. Nossa compaixão pode ser ilimitada, mas nossos recursos não, afirmam alguns líderes da cidade. As autoridades locais tomaram algumas medidas para tentar aliviar a crise. Mas os desafios são enormes, destacando a saturação do sistema de habitação, que atingiu níveis recordes. É evidente que o governo não lidou adequadamente com o problema da crise migratória. Além disso, os funcionários de Nova York e os democratas não conseguiram controlar a situação e pediram controles mais rígidos na fronteira sul com o México e uma ordem de emergência e assistência federal para lidar com o influxo de imigrantes. O que você acha que acontecerá com a crise migratória de Nova York? Você acha que vai piorar ou melhorar? Você pode deixar suas respostas nos comentários e se gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nosso conteúdo. Saudações e até o próximo vídeo.